Meus queridos, nós vamos continuar nossa série de mensagens esta noite, e nós temos falado aqui sobre missões, estou dentro. E eu disse aqui domingo passado que missões, assim como discipulado, não é um programa da igreja. Missões não é, nós vamos fazer uma campanha. Nós fazemos as campanhas para lembrar você, para chamar a sua atenção para o fato de você estar com os seus olhos voltados para missões, mas missões precisa estar no DNA do cristão. Missões é estilo de vida do crente. Missões, assim como o discipulado, é algo que não pode ficar fora da vida do cristão. Então eu quero, mesmo em tempo de pandemia, por isso que o tema desta noite é fazendo missões em meio à pandemia. Fazendo a obra de Deus no meio desse tempo tão esquisito que todos nós estamos vivendo. E eu quero chamar você para abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 15. Diz assim a palavra de Deus: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio desta prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que vocês fazem, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus, ou que Deus tem dado a vocês, graças a Deus por seu dom indescritível. Meus queridos, a exposição sobre uma vida cristã, ou uma caminhada cristã relevante, sempre pode nos dar o tom exato de uma necessária e urgente evidência de um cristianismo feito à luz, ou sobre os efeitos da cruz de Cristo, ou sobre a luz da cruz de Cristo. E o que eu quero dizer aqui para você não é nenhuma novidade eu mencionar que o padrão de vida cristã adotado nesses últimos anos, e nesse tempo de pandemia, por muitas igrejas, eu quero dizer aqui que tem apagado de certa forma as marcas que a cruz de Cristo deixou ao longo da sua história. É impressionante eu ver tanta gente sofrendo no mundo inteiro. É impressionante olhar para a nossa nação e ver mais de 280 mil mortos. E parece que para muitas igrejas isso é como se não estivesse acontecendo nada. O mundo clama por socorro e a igreja de Jesus tem a obrigação de chegar em socorro a essas pessoas, quer seja com ação social, quer seja trazendo uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo, quer seja no momento da dor da família. A igreja precisa estar presente na vida das pessoas. E eu quero nesta noite então chamar a sua atenção para que você não seja mais um a viver um evangelho diferente daquele que é baseado na cruz de Cristo. Nós temos visto, querido, uma nova geração que não está acostumada a viver
debaixo dos valores e princípios tão ricos e profundos da cruz de Cristo, que deve moldar o caráter e a alma do próprio homem. Esse não é um tempo de oba-oba, esse não é um tempo apenas, eu vou porque eu quero encontrar fulano, eu quero encontrar cicrano. Esse não é o tempo apenas de, eu vou porque o ajuntamento é legal. Não, esse é um tempo da igreja exercer a sua ação profética no mundo, na sociedade onde ela está inserida. E eu quero chamar a sua atenção para que, nesse tempo, que parece haver uma realidade clara de inversão de valores, parece que o que acontece hoje é algo bem diferente daquele evangelho que ecoava nas ruas de Jerusalém, nas ruas da Palestina, daquele evangelho que ecoava nas avenidas romanas, quando os corpos dos cristãos eram queimados pelo sangrento imperador. Mas o evangelho então não se dobrava, ele avançava. O evangelho era vivo, o evangelho era marcante. O evangelho não era um evangelho cheio de escândalos, mas era um evangelho onde o povo era convertido, porque ele é, como diz Paulo em Romanos 1,16, ele é o poder de Deus. Esse é um tempo, queridos, que a igreja precisa ser mais do que nunca uma igreja missionária, uma igreja que faça o amor de Jesus chegar às pessoas. E esse amor, muitas vezes, precisa chegar através de uma ação social presente da igreja. Talvez muitas pessoas precisem primeiro receber um prato de comida para poder ter condições físicas até de ouvir o evangelho. Talvez algumas pessoas precisam nesse momento ter a sua necessidade física suprida, para que abra os seus ouvidos para que a sua necessidade espiritual seja então suprida também. É preciso entender, queridos, que a igreja deve sobressair de forma muito clara entre as associações caridosas que existem por aí. Mas para isso ela precisa ser essa igreja atuante, tanto na ação social como na ação espiritual. Precisa ser a igreja presente. Nós precisamos olhar mais do que nunca para o texto de Mateus, capítulo 5, verso 20, quando a palavra de Deus diz que se a sua justiça não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Queridos, a igreja tem tido a oportunidade dada por Deus de fazer a diferença onde ela está inserida e de fazer a diferença para aqueles também que estão fora dos nossos arraiais, que estão além da nossa comunidade. E olhar para essa carta, queridos, de Paulo aos Coríntios, uma carta que trata especificamente do comportamento que a igreja vivia lá em Coríntios e como ela se arrependeu da sua rasa espiritualidade que vivia e se tornou ávida em querer demonstrar agora um cristianismo prático que a tornaria uma igreja relevante e que até hoje impacta as nossas vidas com as cartas de Paulo escritas àquela igreja. É sobre esse princípio, querido. É sobre essa beleza de estar centrada na palavra de Deus, de estar sob a luz da cruz de Cristo, fazendo a vontade dEle, que as igrejas de hoje precisam viver. Lembre-se, querido, todas as vezes que eu falo de igrejas, eu não quero me reportar a um prédio, a um CNPJ, não. Eu quero me reportar a esta igreja que congrega, a mim e a você que está em casa agora, por causa da pandemia. Eu quero me reportar a essa igreja que
é uma igreja viva, é uma igreja atuante, mas sozinho não pode fazer nada. Mas sozinho não é igreja, porque igreja é coletividade. Igreja é andar com o outro. Igreja é perdoar o outro, é pedir perdão quando falhar. Igreja, queridos, essa igreja viva, ela só é real quando ela é vivida na comunidade, quando ela é vivida com outras pessoas. Eu poderia então fazer uma pergunta aqui para iniciar aqui os pontos da mensagem, seria: que relevância a igreja terá apenas em anunciar a palavra de Deus, sem demonstrar o amor de Cristo em sua forma prática? Pense nisso, pense nisso. Que relevância esta igreja, você, eu, que relevância teremos se nos limitarmos apenas a falar, a discursar, e não a demonstrar de forma prática que realmente amamos como Jesus amou, que realmente amamos como a palavra de Deus nos ensina a amar? Não é à toa, queridos, que todos os mandamentos recíprocos estão no Novo Testamento. A oração do Pai Nosso nos ensina isso de forma muito clara. Portanto, meus queridos, a igreja, para sobreviver em meio à pandemia, a igreja, para viver missões e para atender ao clamor do povo, ela precisa viver o amor do reino de Deus. Eu não estou dizendo que ela precisa falar do amor do reino de Deus, ela precisa viver o amor do reino de Deus. E o verdadeiro amor, queridos, ele envolve a atitude. O amor do reino de Deus, queridos, demonstra um vínculo fraterno, um vínculo de amor entre as pessoas e principalmente entre os irmãos. E Paulo diz isso em Gálatas 6:10, que devemos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Queridos, esse é um tempo de olhar para dentro, sim, para olhar para os nossos irmãos, mas também de olhar para fora, de olhar para os que estão ao redor, daqueles que estão precisando do amor e do cuidado da igreja de Jesus. Nenhuma ação humana, tão somente assistencialista, por maior que ela seja, pode cumprir o amor transformado e sacrificial, se não tiver os termos da missão do Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho todo para o homem todo. Eu sempre tive dificuldade de conviver com alguns rótulos, né? A igreja da missão integral, a igreja da missão total, a igreja... Não, eu sempre entendi que o Evangelho ele é todo para o homem todo. Jesus, em sua caminhada, sempre viveu isso na prática, sempre. Em todo o tempo. Vocês lembram aquele momento lá em que ele estava pregando e ficou tarde demais, e os discípulos começaram a se preocupar e disseram: Senhor, manda esse povo embora, Senhor, não tem comida, o povo está aí, está faminto. Jesus olha para ele e diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus está dizendo para mim, para você que é igreja aí, para você que está assistindo agora, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus está nos falando essa noite, dizendo que precisamos abrir mão daquilo que Ele nos tem dado de forma abundante, de forma generosa, para ajudar outras pessoas, para caminhar com outras pessoas, para que elas possam então passar por esse tempo de pandemia tão difícil de forma menos dolorosa e quem sabe, vendo a ação prática dessa igreja, abrir o seu coração e deixar Jesus ser o dono das suas vidas. Ah, meus queridos, a igreja que vive missões e atende o clamor do povo, ela vive realmente o amor de Deus. Por isso que na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, a palavra diz: meus filhinhos, não amemos apenas de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. A igreja de Jesus é chamada nesse tempo a amar através da obra e da verdade. É esse o chamamento que 1 João 3,18 faz. Então precisamos fazer a obra missionária nesse tempo de pandemia, vivendo o amor.
o amor que Deus nos ensinou. A segunda coisa, queridos, para que a igreja viva missões e atenda o clamor das pessoas, é que nós, sem nenhuma empáfia, sem nenhum orgulho, mas com muita humildade, eu quero dizer que nós, pela graça e pela misericórdia de Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, somos portadores da esperança do reino de Deus. Nós somos esses portadores. E a esperança em um reino futuro, queridos, é consequência de uma vida existente no domínio deste reino entre os homens. Eu quero dizer para você que a esperança nesse reino futuro, ela é uma consequência daquilo que você tem semeado, daquilo que você tem plantado, da sua caminhada aqui na terra. Em 1 Tessalonicenses 2,12, a palavra de Deus diz: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Meus amados, quando as pessoas tiverem uma consciência madura sobre a importância da prática do Evangelho, do verdadeiro cristianismo, e voltarem os seus valores para a cruz de Cristo, e voltarem os seus valores para o Calvário, aquele lugar onde o Senhor foi crucificado, o Evangelho então terá um efeito muito maior na vida das pessoas. Não é pela minha força, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Assim como diz o profeta, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. E era isso, queridos, que o apóstolo Paulo tinha em mente. A demonstração de um cristianismo real não era apenas o suprir a necessidade dos outros, mas transformar essa ação em gratidão, em ação de louvores a Deus. Eu já vou, Rodrigo, começar a falar aqui, tá? 8 de maio, essa é a data. 8 de maio, nós teremos aqui uma live muito especial. Essa live vai trazer o nome de Esperança, e que mais uma vez, a Igreja de Jesus, que se reúne aqui na IBCJ, na Igreja Batista do Jardim, estará realizando uma live com o objetivo de abençoar pessoas. Nós vamos, Rodrigo, para a honra e glória de Jesus, no dia 8 de maio, levantar pelo menos 300 cestas básicas. Pelo menos 300 cestas básicas. É isso que nós queremos fazer, isso é o mínimo. Alguém aí está pensando, pastor, a gente está com pouca fé agora, está com uma fé pequena. Não, mas nós vamos ultrapassar isso em nome de Jesus, tá bom? Então a igreja, queridos, para viver missões e atender o clamor das pessoas, ela precisa ser, ou viver realmente, essa portabilidade da esperança do reino de Deus na vida das pessoas. Ela precisa ser esse canal de bênção na vida das pessoas. E por último, queridos, eu quero dizer que a igreja que vive missões e atende o clamor das nações, ela é uma igreja que vive a fé na obra da cruz de Cristo. Ela vive a fé na obra da cruz do Senhor. Tito, capítulo 1, versículo 1, Paulo escreve, diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Meus queridos, a fé demonstrada por cada cristão é fruto da graça de Deus sobre todos nós, sobre os eleitos dele. E uma fé relevante desperta nas pessoas o desejo de se aproximarem daqueles que traz vida abundante, em quem demonstra de forma prática através da sua vida. A igreja de Jesus, ela é chamada para viver o amor que prega. A igreja de Jesus, ela é chamada para viver esse amor que anunciamos. A igreja de Jesus é chamada para praticar as boas obras, não para a salvação, mas para que o Evangelho de Cristo seja conhecido através da ação de um povo que é salvo no nome dele. Quando Deus se torna o autor desta fé salvadora, quando Ele é realmente o autor desta fé, ela se concretiza, queridos, através de ações relevantes
através de ações práticas que apontam de forma muito clara para a obra da cruz de Cristo. Portanto, que esta noite, ou que nesta noite você possa vivenciar isso na sua vida. Que nesta noite você possa, de forma prática, querer viver para Deus, querer caminhar com Deus. Porque, meus amados, a evidência do caráter cristão como testemunha de uma vida transformada, ela nos qualifica como verdadeiros cidadãos do reino de Deus para testificar mais do que quem somos nós, mas para testificar quem é aquele que um dia se entregou por nós, aquele que um dia se deu no nosso lugar. Fazer missões em tempo de pandemia é renunciar, muitas vezes, aquilo que Deus tem dado para você, para que outros sejam participantes dessa graça. Fazer missões em tempo de pandemia é olhar para o que está hospitalizado, é olhar para o que está em casa, é para olhar para o que está trabalhando e reconhecer nestas pessoas, não o fruto de uma ação política, não um fruto de uma ação meramente humana, mas reconhecer que eles são personagens que Deus colocou neste mundo para ser alvo do teu amor, do teu cuidado e da tua atenção. Que Deus abençoe, que Deus guarde o seu coração e que você possa então viver isso para a honra e para a glória de Deus. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.